Hoje a lição, vamos aprender, né, com o Rosélio. Com o Rosélio. Rosélio, sobrinho, querido amigo. Rosélio da cidade de Espera, feliz. Olha o nome da cidade dele, pessoal. Um amigo muito querido, um grande trabalhador espírita, uma liderança na região. Rosélio, são 8h06. Você tem até 8h26 ou antes, caso nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa. Deus te abençoe. Meus amigos, queridos amigos do Café com Evangelho, é um prazer estarmos aqui com vocês e com todos que assistem, sempre trazendo essas reflexões tão importantes para a nossa vida, para o esclarecimento de nossa alma. Enquanto eu estava vendo o início da transmissão, eu estava pensando o seguinte: essas mensagens são como gotas de luz que vai descendo na nossa mente, envolvendo o nosso coração, e como hoje nós estamos precisando no mundo dessas gotas de luz, dessas mensagens de esperança, de otimismo, e principalmente essa mensagem de perdão, que é o tema que vamos estudar hoje. Um tema do capítulo 10, Perdoa Sim. Primeiramente, meus amigos, então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Receba aqui o meu abraço, mesmo de longe, mas meu abraço fraterno. Meus amigos, essa mensagem, no mínimo, ela é impactante quando a gente observa a temática do texto, a energia do texto. Porque, veja bem, o que me traz essa mensagem é que o perdão é possível, que é possível transformar esse mundo em um mundo de regeneração. Essa foi a primeira mensagem que o texto trouxe. A sua mentalidade belicosa, de guerra, de ódio, de raiva, e adentrar essa ótica do perdão e transformar a própria alma com isso. Essa foi o impacto que esse texto me trouxe. Porém, a gente percebe que ele vem explicando que o perdão não é um passe de mágica. Não é simplesmente falar, eu perdoo e está tudo bem. Porque se o indivíduo ele entra nesse tipo de pensamento, esse perdão está apenas nos lábios. Muitas vezes nós encontramos pessoas que falam isso. Não, eu já perdoei fulano, mas não posso nem ver, não posso chegar perto. Bom, então perdoou. Ah, não, eu já perdoei isso tudo que aconteceu, mas você percebe que se algum momento, um ano depois, surgir ali alguma oportunidade do indivíduo revidar, ele vai fazer. Então, não perdoou. Está uma imagem do perdão, mas a mágoa ainda está lá dentro do coração, lá no inconsciente, guardada, porque não houve realmente uma reformulação do acontecido, daquilo que ocorreu, da mágoa que se instalou. Então, a gente percebe que o texto ele vem mostrando, por isso que ele é impactante, que o perdão ele passa por um processo de compreensão da vida, compreensão das circunstâncias que envolveram as pessoas, porque olha bem como ele fala, quando ele diz, eu vou usar minhas palavras aqui para a gente ir refletindo de uma forma mais coloquial. Se passa um indivíduo no carro, rápido, né? Numa poça cheia de lama, e aquilo joga água e praticamente suja toda a nossa roupa, nós que estávamos andando na calçada. Aí vem aquela raiva, né? Aquela coisa, a vontade de ir lá, correr atrás do carro, né? Sujou toda a roupa. Mas aí o autor fala, compadece-te, ou seja, tenha compaixão, porque aquele indivíduo, ele pode estar andando rápido com o carro para tentar socorrer um filho que está à beira da desencarnação. Então, a gente não sabe o que está se passando quando alguém faz algo que nos atingiu. A gente não sabe o contexto dele.
Então, se o indivíduo realmente, nesse exemplo aí hipotético, recebe essa lama, mas se de repente ele reconhece qual é a situação do sujeito com seu filhinho que está indo para o hospital dentro do carro, cessa qualquer ódio, qualquer mágoa, porque o indivíduo compreende a situação. E ele vai ter compaixão daquele pai que está aflito. E aí ele cita outro exemplo aqui, que é bem interessante também, né? Uma linda mulher passa ao seu lado e finge nem te ver, olha para o outro lado, naquela postura que não conhece as pessoas, tem compaixão também. Por quê? Aí ele explica. Ela está com os olhos embaciados de pranto. Essa mulher, de repente, ela está sofrendo, está passando por problemas muito difíceis, está chorando e não está nem vendo onde está passando. Então, tenha compaixão. Inclusive, isso é uma dificuldade que eu tenho em relação às pessoas que não cumprimentam na rua. Às vezes, passando na rua assim, você olha para a pessoa olha para você. Porque tem pessoas que não têm um hábito de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como o café aqui incentiva a gente a falar, né? Tem pessoas que não têm o hábito do cumprimento. A gentileza é uma caridade também. É importante ter gentileza. Muito obrigado, um bom dia. Isso faz parte da energia do Cristo, porque é a energia do amor. Mas tem pessoas que não conhecem isso, né? E me incomoda, às vezes, andando na rua, de repente olha para a pessoa olha e não faz um cumprimento, né? Mas é por falta de compreensão minha, muitas vezes. Às vezes a pessoa pode ser realmente sem a devida gentileza de ter esse hábito, né? Mas muitas vezes não. Às vezes a pessoa está passando por um problema na vida, está tão imerso nos seus pensamentos, nos seus conflitos que tem que resolver, que não está realmente enxergando ninguém. Então é importante ter compaixão. E aí ele continua um outro exemplo, né? Um jovem bem posto que faz palavras de sarcasmo, né? Implica, faz alguma piada sem graça, tem compaixão também. Porque se ele está agredindo de forma tão gratuita assim as pessoas, Emmanuel fala, ele está no caminho do hospício espiritual, porque ele ainda não descobriu o valor do respeito ao outro. Ele ainda não sabe da lei de ação e reação, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta sarcasmo, nós vamos colher sarcasmo. Se a gente planta maldade, nós vamos colher maldade. Então, ele não conhece essa lei ainda da plantação e colheita, da causa do efeito, da causa e do efeito. Então, ele ainda está semeando sofrimento. Então, tem que ter compaixão dele. Porque um dia ele vai ter que descobrir que vale a pena semear o amor, o respeito, a admiração, o elogio, ao invés do sarcasmo, da humilhação. Então, olha bem como é que o autor espiritual vem trazendo essa reflexão de que o perdão é o único caminho realmente para encontrarmos a paz de espírito. E esse perdão se passa quando há uma compreensão da situação que está ocorrendo. Aí ele cita mais um exemplo ali. O amigo que mais amas negou-te um favor, compadece-te, tem dificuldade. Então, às vezes, a gente tem as amizades, o convívio, e alguém não retribui aquilo como gostaríamos que retribuísse, também devemos nos compadecer. Porque muitas vezes essa pessoa tem uma dificuldade em manifestar afeto, manifestar algum tipo de retribuição em relação àquilo que estamos doando. Então, realmente, o autor espiritual ele coloca uma fórmula da paz, uma fórmula de nos desapegar dessas mágoas, dessas energias negativas que a convivência, muitas vezes, nesse plano físico aqui, ainda denso para nós, faz com que a gente fique carregando isso no coração e perdendo uma noite de sono, dificultando o estado mental. Então, é maravilhoso esse texto, porque, olha bem o que ele coloca aqui, todos trazem consigo aflições e problemas que desconhecem. Quem não enfrenta dificuldade? Quem não enfrenta desafio? E aí,
o que eu vejo que é interessante a gente refletir é que ele vem colocando ali situações que você olha e você compreende por que a pessoa agiu de determinada maneira e você perdoa. Mas se esse mundo, todos estamos num caminho de lutas, do bom combate, como Paulo de Tarso dizia, a gente sabe que cada pessoa só consegue fazer aquilo que está no nível de consciência dela, então vale a pena perdoar tudo. É o que ele coloca aqui. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos. Vale a pena perdoar tudo, porque primeiro vai fazer muito bem para a gente. Porque a gente vai ficar leve, aliviado. E vale a pena perdoar tudo, porque realmente sempre as pessoas fazem coisas levadas por circunstâncias que elas estão vivenciando. E porque não vai dar para saber, diante de todas as ofensas, de todas as dificuldades nas relações humanas que a gente passa numa existência, não vai dar para esmiuçar, igual ele colocou os exemplos aqui, por que a pessoa agiu daquele jeito. Então, mas se a gente sabe que as pessoas agem devido às circunstâncias, muitas vezes dolorosas que elas estão passando, então mesmo não sabendo, a gente já pressupõe que na vida não há injustiça. Então a gente já perdoa. Perdoa de uma vez. Perdoa no sentido, pega esse peso e deixa esse peso cair. Porque aí, meus amigos, quando acontece o perdão verdadeiro, perdão vem do latim perdonare, que significa doar-se por inteiro, né? Quando acontece esse perdão verdadeiro, a alma gravita para esferas superiores, mesmo estando encarnados. Percebe que André Luiz, por exemplo, através da psicografia de Chico Xavier, quando ele relata a sua passagem por aquela situação vibratória que ele chamou umbral, e ele ficou muitos anos lá, os espíritos benfeitores, inclusive a própria mãe dele, várias vezes estiveram ali próximos para tentar resgatá-lo. Mas ele não enxergava as entidades benfeitoras. Ele só estava imerso naquele campo vibratório dele de apego ainda às coisas do mundo. Então foi só quando ele se ajoelhou e ele orou de verdade, teve uma experiência mística, verdadeira, espiritual, que ele não tinha esse hábito na Terra. Ele frequentava templos, mas como ia a um clube, o coração, a alma ainda não vibrava com as coisas espirituais. Quando ele ajoelhou e orou de verdade, pronto, ele se desapegou, e aí ele abriu os olhos espirituais, ele viu as entidades iluminadas chegando, e as entidades, como Clarence, o mentor, junto com os ajudantes, recolheram e levaram ele para uma colônia espiritual para receber tratamento. Só ali ele pôde ser ajudado, pôde ser resgatado daquela vibração de perturbação em que ele estava. Quando ele pôde, quando ele realmente se desapegou. A oração dele foi tão intensa, foi tão forte, que ele levou a Deus e falou: Senhor, o Senhor é Pai de todos nós. Nesse sentido, ele já foi desvestindo daqueles apegos. Então eu vejo que o perdão tem muito a ver com a mensagem que o nosso irmão Aloísio refletiu no início do vídeo. O perdão nos torna livres. Ele nos liberta dos nossos apegos. O budismo fala que o desapego é o caminho para a iluminação. E desapego das coisas, das pessoas, não significa não amar, muito pelo contrário. Nós só conseguimos amar verdadeiramente uma pessoa quando nós nos desapegamos dela, porque nós olhamos a pessoa com clareza e vemos realmente quem ela é. O apego mistura com processo de transferência psicológica, com processos de dependência emocional, e muitas vezes a gente não está relacionando direito com as pessoas, porque a gente está mergulhado nesses padrões de pensamento. Então, o perdão nos desapega, o perdão nos faz amar melhor, de forma mais lúcida, de forma mais leve, mais suave. Esse programa me passa muito essa energia da suavidade, o Café com o Evangelho.
alegria e suavidade, né? Isso é bom. Mas aí o autor espiritual continua aqui, que fala um negócio muito interessante também, meus irmãos. Busca no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo, perdoa-se. Busca o silêncio. Esse silêncio, meus irmãos, não é só o silêncio externo. Ele está falando principalmente do silêncio interno. Quando alguma mágoa chegar e doer, quando algum tipo de perturbação de alguma lembrança passada começar, ou algum evento que aconteceu no dia que estiver agitado, é importante primeiramente acalmar, buscar uma tranquilização da mente, onde nesse silêncio vai haver um processamento psicológico do que ocorreu. Muitas vezes nós estamos numa correria durante o dia, corre, passa uma coisa, estresse, alegria, choro, dor, mas a gente não processa essas coisas. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele nos orienta nisso, parar toda noite, fazer uma revisão do dia, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, observar as próprias emoções, trazer consciência para essa mágoa que está lá, sem julgamento, sem logo colocar ali um juízo de valor do que aconteceu, se é certo ou errado, apenas olhar com carinho para essa mágoa, acolhê-la, trazer consciência para ela, como Carl Gustav Jung dizia, traz consciência para o seu inconsciente, conscientize-se do seu lado sombra e do seu lado luz, acolher tudo isso. No momento que a gente faz essa visitação interna através de um silêncio interior, a gente vai trazendo luz para o nosso campo interno. Então a gente vai assentando mais as coisas, a gente vai colocando cada coisa no devido lugar dentro da nossa mente. Então a gente vai pegando aquela experiência que a gente vivenciou no dia, que machucou, e a gente vai envolvendo com carinho e ela vai se curando, só da gente dar atenção para ela. A gente dá atenção para tantas coisas externas, é importante que a gente dê atenção para o nosso mundo interno, essa visitação interior. Agora, para isso, é importante também que a gente perdoe a si mesmo. O auto-perdão, ele é muito importante, porque nessa visitação do mundo interior, onde a gente observa as emoções e os nossos padrões mentais, e isso é bom fazer diariamente, através de uma meditação, através de uma oração, da leitura de uma página, qualquer prática que te traz para dentro de você mesmo, você consegue fazer isso também através de um processo de auto-perdão. Você olha para si mesmo e vê os seus atos também, e você passa a perceber, não, eu agi assim porque eu estava nesse nível de consciência. Se eu já percebo que é errado, eu posso procurar reparar, mas eu me perdoo. Eu permito que eu errei e eu sigo em frente, me transformando e me melhorando a cada dia. Porque, meus irmãos, uma pessoa que tem muita dificuldade em perdoar o outro, geralmente é porque tem muita dificuldade em perdoar a si mesmo. Nós só temos mais facilidade em perdoar o outro quando também nós perdoamos a nós mesmos. Existe essa ressonância do nosso mundo interno com o mundo externo. Só leva felicidade quem já sente a felicidade dentro do coração, porque aí transmite naturalmente, através da energia, dos atos, das palavras, esse estado interior. Então, se a gente quer levar o perdão e a paz para o mundo, é importante que a gente vá encontrando esse perdão e a paz dentro da gente também, perdoando também. Lembrando que perdoar a nós mesmos não é nos eximir das responsabilidades. Joana de Ângeles fala, através da psicografia de Valdo Franco, sobre isso. A culpa, ela tem um papel pedagógico para nós despertarmos e olharmos com mais clareza determinadas atitudes, mas não a culpa que nos algema, que nos escraviza e nos mantém naquele estado ali.
Então, o auto-perdão é muito importante. O auto-perdão com responsabilidade. E o perdão ao outro. E o perdão também à vida, por ela ser como ela é. O perdão pela vida, trazer essas lutas diárias através de uma compreensão profunda que tudo que nós passamos aqui serve para o nosso aprendizado. Tanto os momentos de alegria quanto os momentos de dor. São momentos que fazem a gente crescer, crescer no amor a Deus, desde que a gente faça essa leitura da vida, essa leitura da mensagem da vida. A vida é a maior professora que temos, a vida é a maior mestra que temos e está nos ensinando todo momento. Agora nós temos que ler a mensagem diante das experiências, não apenas passar pelas experiências, mas qualquer experiência, ler qual é a mensagem contida nela de crescimento para a nossa alma. Aí a gente cresce. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com os irmãos, aprendendo com a família, aprendendo com o trabalho, aprendendo com todas as circunstâncias que chegam até nós. Meus amigos, respeitando aqui o horário estipulado pelo nosso querido amigo Aloysio e demais, a vontade é falar aqui todo amanhã, porque quando a gente começa a falar de espiritualidade, faz tão bem para a alma da gente, né? A gente sente essa energia tão boa, que eu acho que um dia, eu até brinco aqui com os nossos amigos, a gente ainda precisa de dormir, precisa de se alimentar aqui. O dia que a gente não precisar mais, a gente pode ficar nesse trabalho direto, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Rosélio. Vou colocar o som aqui. Obrigado, Rosélio. Para nós aqui foi um prazer te ouvir, né? Abordar o tema de forma tão didática, de forma tão completa. Vamos começar, então, as considerações com o nosso querido Francisco Mogas, em Portugal. E hoje, pessoal, a gente vai ter um tempo aí administrado, porque depois eu vou dar a aula. Então, exatamente 9 horas a gente tem que encerrar o programa. Então, pediu os comentaristas que administrem aí os 4 minutos, tá bom? Chico Mogas, suas considerações. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Luís, só aqui fazer um reparo, não sei se é só comigo, vejam se é com vocês, mas o som do Aloysio está muito mau, picotado, acelerado e a não se ouvir. O teu som está muito mau, Aloysio. Percebe-se meia dúzia de palavras. Confere, Silvia, confere, o som está ruim? Então eu vou entrar pelo celular, porque deve ser internet. Nosso problema tem que dar aula, Jesus Cristo. Tá bom. Lucélio, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Penso eu que é a 4ª ou 5ª participação no Café com o Evangelho. Traz reflexões extraordinárias e é interessante. O tema da lição é interessante, porque o perdoa, sim, ele tem um ponto de interrogação, um ponto de exclamação e um ponto de interrogação ao mesmo tempo. Isto é para nos alertar para, primeiro, uma questão e quase uma imposição. É uma questão e uma imposição. Será que perdoaste? Então perdoa. Vá lá. Deixa de histórias. Não vale a pena estar assim. Perdoa e ponto final. E não há mais nada a dizer. Eu acho que esta mensagem é uma mensagem extraordinária. E eu olhei para mim e olhei para dentro de mim e disse assim, não, eu tenho que me perdoar a mim. Porque já é a 2ª vez que isto acontece, não é, Silvinha? Aparece a lição, eu é que ponho as legendas, a Silvinha manda-me o áudio e eu ponho as legendas. Pois a minha cabeça tem andado extraordinária, isto deve ser da idade dos 60 anos, não é, Aloysio? Mas ando-me a esquecer de muita coisa e o que é certo é que estive aqui um bocadinho revoltado comigo próprio a ouvir as tuas palavras e a dizer, não, eu tenho que me perdoar a mim. Porque, lá está, isto é dar a desculpa da idade. Não, as coisas acontecem, não é? As coisas, eu costumo dizer que só erra quem faz. Se o Aloysio achar que eu já estou a fazer mal muitas vezes, ele que me diga, eu vou, com certeza que não vou ficar ofendido, nem de nada que perdoar. Ele que me diga, Francisco, já está na altura de te reformares aqui nas legendas das lições e tal. A Silvia diz que não. Mas pronto, mas é o auto-perdão. O auto-perdão também é muito importante. Eu já me perdoei.
eu vou continuar a fazer aqui, a pôr as legendas até o Aloísio me dizer que já não quero mais os meus serviços. Mas pronto, obrigado, Célio. E isto, perdoar, hoje eu sentei-me aqui e disse assim, interessante, apetece-me escrever aqui um sonetezinho. Um soneto é constituído por 2 quadras e 2 tercetos e diz assim, e tem precisamente o tema da lição, perdoa sim, e diz assim, perdoa sim, ajuda-me se puderes, teres pena de mim, pouco ou nada oferes, mas se me perdoares, estarei sempre grato, quem sabe não sabes a atitude insensato, se fores sempre bondoso e também uma pessoa honesta, e com o teu próximo zeloso, a indulgência não terá fim, os anjos estarão em festa, então, perdoa sim. E é isto. Bom, Silvinha, agora que eu disse um soneto, posso aqui responder à tua pergunta, não é? Por favor, as quadrinhas. A pergunta não é um pedido, e um pedido teu é uma ordem. Quando o teu âmago diz perdoa sim, é a rota certa para a indulgência. É o despertar ao som de um clarim, para muito amares e teres paciência. O Célio diz que o perdão não é um passe de mágica. Se a mágoa persiste no coração, terá consequência trágica. Então, perdoa sempre. Um abraço e um bem-aja a todos. Bem-aja, Chico Moga. Espero que esteja saindo o som aí. Vamos continuar em Portugal com a nossa querida Lisete Pinho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Rocélio, mais uma vez, muita gratidão por tudo aquilo que nos veio trazer. Reflexões extremamente importantes, acima de tudo porque ajuda-nos ou remete-nos àquilo que nós precisamos, porque o nosso auto-perdão é o caminho do conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu me perdoo é que eu reconheço que não estou bem, reconheço que a mágoa que eu senti, qual é a causa? Onde está? Fui eu que provoquei o ter recebido aquela mágoa de alguém? Fui eu que não entendi que o outro lado se calhar estava um pouco mais doente do que eu e, portanto, saiu aquilo que eu não gostei de ouvir. Nós precisamos entender-nos um pouco melhor e isto é um trabalho que leva muito tempo. Precisamos de muita paciência, como diz Divaldo Franco, para nos irmos autoconhecendo e para conseguirmos efetivamente nos autoperdoarmos. E se não nos autoperdoarmos, certamente que perdoar os outros é muito mais difícil. Isto fez-me lembrar aqui 2 ou 3 situações. O tempo que levou a mim mesma, e eu já entendia um pouquinho da espiritualidade, mas levei muito tempo a entender que eu fui a causa. A consequência feriu-me, magoou-me, doeu-me, barafustei, tudo aquilo que vocês possam imaginar. No entanto, eu levei tempo a perceber isto. Até que, ao fim de algum tempo, bastante tempo, em termos terrenos é bastante tempo, a ferida foi cicatrizando através de quê? Da minha própria cura, da minha própria transformação. Porque quando nós percebemos as nossas inferioridades, nós temos que as perceber, mas temos que dar tempo para as limar. Porque isto, como diz Emmanuel, elas para virem levaram o seu tempo. Se calhar até não são desta atual experiência, vêm de lá de trás. No entanto, o tempo vai nos ajudar depois a curá-las, a ir buscá-las, a entendê-las e a tentar ultrapassar. Porque eu digo sempre e repito muitas vezes, o perdão liberta, o perdão dá paz. Porque quando nós sentimos que... Eu lembro-me, assim, como também ainda ontem ou hoje já eu estava a ouvir o Divaldo Franco,
Ele dizia, mas perdoar não é esquecer. Perdoar é não revidar, é não pagar da mesma moeda. Isso é que é o verdadeiro, é ser capaz de não devolver ao outro aquilo que ele me fez. Isso é sentir que, efetivamente, aquilo ali fez moça, sim, eu lembro, mas eu não vou pagar da mesma moeda. E isto é, efetivamente, uma situação que todos nós, para um perdão sério, para um perdão que nos liberte daquilo que nos feriu, efetivamente precisa de estar bem sedimentado e eu ter a consciência de que eu não vou devolver a ninguém esta mágoa é minha. E a causa está lá. Fui eu que a provoquei alguns quando, não sei. Pode ser desta própria experiência ou pode ser de outra qualquer, lá para trás. E um dia eu vou ter que me libertar dessa situação. E eu hei de ter a oportunidade de me libertar dela. Por isso é que muitas vezes nós somos confrontados com dores mais fortes, com dores que calam cá muito no nosso eu, no nosso interior, mas é preciso. Não nos esqueçamos, como diz Emmanuel, que Deus tolera todas as vezes que forem necessárias a cada um de nós para nós melhorarmos. A sua misericórdia é infinita. Então quer dizer que nós temos oportunidades infinitas para curarmos as nossas feridas. Porque perdoar a quem nos feriu leva tempo, acima de tudo, para ser um verdadeiro perdão, como disse e repito. Portanto, o André Luiz diz que o verdadeiro perdão emite raios de auxílio. Para quem? Primeiro para nós. E depois, certamente, que irá para os outros também. Portanto, o perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que quer dizer sempre, diz tudo daquilo que nós precisamos de fazer perante nós mesmos e os outros. Então, que esta lição recorde que aquilo que ainda está cá dentro, que ainda não consegui, mas vou lá. Que venha recordar que vou começar o meu processo. Esta mágoa tem que... chegando o som, pessoal. Está perfeito. Melhorou. Agora melhorou. Tá. Obrigado, Lisete. Não há dúvida que, ao ouvirmos hoje, mais uma vez, falar de perdão, que nunca é demais, que nos incentiva, olha, esta ainda está aqui para eu limar, vamos lá começar, nem que seja só hoje, começar hoje, era ontem, não foi, paciência, vamos começar hoje. É aquilo que, por isso é que a doutrina espírita é sempre uma doutrina atual, está sempre em cima dos acontecimentos, daquilo que nós precisamos para nos transformar. Obrigada, Rocélio, mais uma vez, um bom fim de semana para todos, um abraço e tudo a correr bem. Obrigada. E agora vamos para São Paulo ouvir a nossa querida Cirlei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rocélio, obrigada pela sua explanação. Perdoar é um ato de libertar-se, é um ato da cura, a cura das dores emocionais, né, de ressentimentos, mágoas, ódio, né, que carregamos dentro de nós para fazer mal a nós mesmos, não ao outro. Porque quando a gente perdoa, é libertador para nós, não para o outro, que a gente libera todo esse tóxico, né, esse peso que a gente carrega, um peso morto, né, que não nos pertence. Então, é libertador o perdão, né? É muito, muito bom quando você consegue olhar para o outro e dizer, eu te perdoo, mas você consegue viver, olhar para ele e dizer, né, eu consigo conviver com você, não só te perdoar, né? Porque quando a gente perdoa, eu não quero continuar vivendo junto de você. Não, perdoa sim, e viver junto também, porque é transformador isso, né? Você consegue ter uma vida leve, né? E como você diz, o mundo precisa de luz, né? E o Aloysio também disse, né? Vamos viver mais leve, vamos ter uma vida mais tranquila, né? E hoje a lição foi muito própria para nós mesmos, né? E o Luiz também hoje falou muito bem, calhou uma com a outra, e aí foi
libertador para a gente, assim. Então, vamos perdoar sim, vamos perdoar sempre, né? É necessário para nós mesmos. Obrigada, tá? E um bom fim de semana para todos. Volte sempre. Obrigado, Cirlei. E agora vamos para a Seropédica, ouvir a nossa querida Silvia Freitas. Agradecer aí o Rosélio imensamente, né? Ele falou do programa e a intenção é essa mesmo, né? A gente começar o dia com uma certa leveza, com muita alegria, por estarmos vivos, né? E para a gente foi um presente, porque para mim foi um café extremamente terapêutico. E o convite, né, é exatamente isso, né? Se ficou na dúvida, será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Sim, perdoa. E o Rosélio trouxe isso muito bem, porque o maior beneficiário sou eu mesma, né? E o outro sempre tem as situações. Então, assim, eu gostei muito que você fala, se a gente for analisar, é porque a gente nunca sabe da história por completo. Eu só vejo uma fotinha, eu não estou vendo o filme inteiro, né? Então, o carro passou às pressas, eu não sei se ele está socorrendo alguém, né? Então, assim, as pessoas são todas muito bem intencionadas. A maioria. E às vezes comete erros, às vezes sem perceber, ou com uma justificativa por trás que a gente desconhece. Né? E eu pensei das vezes que a gente julga premeditado e depois a vida tem a oportunidade de trazer de volta a história por completo. Você fala, nossa senhora, que besteira que eu fiz, fui tão rude, não devia ter feito isso ou assado. Então, na dúvida, perdoa sim, porque você se libertando aquilo não vai ser peso, né? Então, os outros comentaristas também trouxeram. Então, gente, um ótimo sábado. E, Rosélio, volte mais vezes, porque sua fala é muito leve, você traz uma biografia tão completa e é muito gostoso te ouvir. Muito obrigada. É isso que acontece quando a fala é acompanhada do trabalho dedicado. O Rosélio é um trabalhador dedicado na região dele. E agora vamos ouvir o nosso querido Sanderson Romualdo, nosso mister da evangelização infantil. Suas considerações, Sanderson. Agora de Juiz de Fora. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos amigos aqui do nosso Evangelho. Que bacana, né? Falar de perdão. Né? Até o Armando, né, Falcone, da Casa Espírita que eu frequento, ele tem um livro, né? Perdão gera saúde. Né? E é exatamente isso, né? O perdão, talvez a gente falar muito mais do auto-perdão. Como que a gente fica magoado, como que a gente fica ferido, né, chateado, e a gente transfere, né, a causa, né, a culpa, digamos assim, a gente destina, né, o fato da gente estar magoado, né, para o outro, aquele que nos causou a dor. Mas é muito mais da gente, né, como os companheiros aqui já falaram, do que do outro. Porque a gente absorve aquilo e internaliza. E muitas vezes, né, a gente não tem a capacidade de deletar aquele sentimento, de não absorver, de compreender, né, como já falado aqui. Muitas das vezes, né, é o outro que está com alguma situação, né, passou aquilo para a gente absorve e fica chateado. E é legal, né, ouvindo o Haroldo uma vez, ele fala, não, às vezes você está ali correndo, você está atrasado, você chega no aeroporto para pegar um avião, ou você vai no supermercado, aquela coisa toda, aquela correria, e a moça, né, o atendente não está com pressa. Não está com pressa. Ele está fazendo o trabalho dele, entendeu? Está dentro do horário dele, está dentro do que ele foi treinado a fazer. Você chega lá toda afobada ali, pedindo para acelerar, o cara correr. Não, mas o problema não é da moça, o problema é seu. Ela não está com pressa, é você. Você deveria ter saído de casa um pouco mais cedo, ter se organizado. Você poderia ter pensado, né, naquela frase infeliz que você falou fora de contexto para o outro, né? O outro foi lá e pá, e você deveria ter pensado uma série de situações, né? Então, eu fico com a mensagem hoje do Rosélio, que foi muito bem conduzida, né? Mas eu fico com a questão tratando para mim, mas compartilhando com vocês, né? Do auto-perdão, né? Da gente se auto-perdoar, né? Perdão gera saúde. Muito obrigado.
E agora vamos entrar nas terras do Espírito Santo para ouvir o nosso querido Júlio Arcanjo. Suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, companheiros aí. Primeiro, gostaria de parabenizar o Rosélio, né, pela fidelidade ao texto de Meimei, né, na sua explanação. Esse texto, Meimei, que é sempre, eu não diria tem uma veia poética nos seus textos, mas tem o corpo inteiro, vamos dizer, o corpo, né, inteiro de poesia nos seus textos, né? E isso, e também falar de, o Aloysio me deixou por último, porque acho que ele sabia que eu ia pedir 1h30 de prazo para poder fazer as minhas considerações finais, porque são tantos, nesses anos de vivência, são tantos os casos vivenciados com a gente mesmo, com companheiros, né, de doutrina e companheiros de trabalho, vivenciando situações em que a questão do perdão é assim, não tem jeito, você ou faz, ou então você vai ter que desistir de tudo. Então, só vou contar dos muitos casos que eu poderia citar aqui em 1h30, eu vou citar umzinho para ficar dentro dos 4 ou 5 minutos, talvez 10. Conversando com um amigo de longa data, mas amigo íntimo e tal, ele me contando o seguinte, disse, rapaz, eu estou com um problema sério, meu filho mais velho é daquele jeitão, sabe aquele que vem na família, mas parece ser aquele estranho no ninho que caiu, entendeu? Enquanto eu vejo assim filhos assim alegres e comunicativos, etc, etc. Você vê outros que são quietões, caladões, etc. Então ele estava me contando, rapaz, meu filho mais velho que eu queria preparar para me suceder aqui nos negócios, nas coisas todas, ele é um desligado, nem nada e tal. E como esse meu amigo mais ou menos da mesma idade que eu, já está assim, meio que para lá de Marrakech, uns 3 coqueiros, então, ele falou assim, eu já estou começando a compartilhar meus cachorros magros, minhas galinhas já despelada, meus gatos mancos, eu estou começando a dividir esses bens que eu tenho, e eu falei, não, ele vai ter a parte dele integral, talvez até com um pouco mais, por ser, vamos dizer assim, o mais velho e tal, aquele que me deu mais trabalho, aquele que me deu mais alegria, etc e tal, ele conversando, né? E a turma assim, poxa, mas fulano, nem te visita, rapaz. Aí a resposta que ele deu, mas ele foi de uma sabedoria muito grande, assim, rapaz, eu faço isso, eu não sei a dívida que eu tenho com ele, eu não sei a dívida, vamos que eu tenho uma dívida muito grande e que esse pouquinho que eu estou querendo beneficiá-lo, né? Que esse pouquinho seja nem a metade do quanto. Me lembra aquela história, seria outro caso de Divaldo, né? Ele conta do camarada que maltratou muito o empregado, que depois volta como neto, e ele deixa toda a fortuna para o neto, né? E ele vai lá para o Divaldo falar, olha, eu estou fazendo isso, e o Divaldo, faz mesmo, porque você deve muito. Então, é essa questão das histórias de perdão, que às vezes, e que ilustra, por isso que eu disse que o Rosélio foi muito fiel ao texto. Então, às vezes o camarada está ali, não passa com o carro e tal, a gente no ponto do ônibus, né? Está ali, o cara passa, mole e tal, você xinga um bocado num pensamento e tal, mas depois você, não, vai ver que o camarada está correndo e tal, está precisando salvar alguém. Então fica aí esse tema, nessa manhã aqui em Guarapari, chuvosa, um pouquinho frio, né, fazendo um pouquinho de frio, né? Estou aqui todo meio agasalhado, manga comprida e tal, porque velho não gosta muito de frio, não, ele tem que se agasalhar mesmo. Então fica aí essa bênção nessa manhã de 3 de agosto de 2024,
para todos aqueles companheiros que estão online, que estão aqui na telinha, e que a gente continue refletindo sobre essas questões, né? Se quiser, tem 1h30 para contar histórias aí. Um abraço a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Viu, Sanderson? Viu como é que eu agora acerto direitinho na horizontal? Beleza pura. Um abração a todo mundo. Pois é, o Júlio é a nossa referência, assim, né? Minha inspiração, né? Que ele está com mais de 8.0, acho que é 8.1, então e com essa lucidez, com esse entusiasmo pela doutrina espírita extraordinário. 8.3. 8.3, caramba, Silvio, então, ó, eu consigo mais 23, então, Silvio, prepara para você aguentar aí mais 23. Tá o menino, Luiz. Tá o menino, Júlio. Luiz, toma banho na água dele, hein? Pois é, mas eu já estou na mesma cidade. Frequentamos a mesma casa espírita, então, né, alguma coisa eu tenho que herdar dele, não é possível, né? Somos amigos há mais de 30 anos. Alguma coisa eu tenho que herdar do Júlio. Bota 30 anos nisso. Mas eu achei que o Rosselli foi diretivo, foi fiel ao texto da Meimei, gente, é meio uma meiguice, como diz o Júlio, né? Não tem uma veia poética, tem um corpo poético, uma alma poética, né? E o perdão é essa liberdade que o Jordano Bruno abordou hoje na meditação, com base no livro Convivência, né? Convivência com a liberdade. Então, sejamos livres. O perdão nos aprisiona. É como se fosse uma tornozeleira, não a eletrônica mais moderna, mas antigamente a tornozeleira ela era de ferro e era amarrada numa bola de ferro, que era para o preso tentar pular o muro, ele não conseguia por causa do peso, né? Então, é uma tornozeleira com a bola de ferro que nos evita que a gente suba ao nosso grau da consciência. Então, sejamos livres, perdão e gratidão. Quando as coisas estão boas, sejamos gratos. Quando as coisas ficam difíceis, perdoemos. Perdoemos o outro, perdoemos a nós mesmos. E a gente deve sempre se perguntar: por que eu estou com raiva? O que aconteceu comigo? Porque a outra pessoa, como disse o Sanderson, só ia trabalhar, só está fazendo o serviço dela. A gente tem mania de achar que é pessoal, entendeu, Júlio? A gente, como diz o Raul Teixeira, a gente se acha a última Coca-Cola do deserto. Não, não é conosco. A pessoa está lá atormentada, é uma pessoa, às vezes, que a gente nem conhece. E mesmo aquelas que a gente conhece. Quando a pessoa toma determinadas atitudes, é com base na questão emocional, psicológica dela, não tem nada a ver com a gente. Então, agora, se eu me aborreço, se eu me sinto magoado, veja, não é o outro que me magoa, sou eu quem me sinto magoado. Se eu me sinto magoado, por quê? O que eu preciso acertar em mim? Querido Rosselio, volte sempre, querido. É sempre um prazer te receber aqui. Suas considerações finais. Meus amigos, o prazer é todo meu. Eu não conhecia o senhor Júlio, né? O senhor Júlio é um contador de história, né? Isso é maravilhoso para o movimento espírita, religioso, contar história, né? Foi um prazer. Todas as palavras de todos vocês chegam ao nosso coração com muito carinho e que a gente possa, meus amigos, quando vier as situações da vida, muitas vezes dolorosas, e às vezes nós não estamos compreendendo direito por que as coisas estão acontecendo, que a gente lembre de Jesus na cruz, quando ele vira para aqueles algozes e fala assim: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Porque às vezes a nossa mente não compreende, mas a gente lembra de Jesus, segura nas mãos dele, percebe o que ele fez por nós e ele vai nos dar força para que depois a gente compreenda melhor aquela situação e a gente se alegre com a gente mesmo por ter passado de uma forma mais tranquila, sem revidar o mal. O mal não merece exaltação. O mal tem que ser devolvido com o bem, com o amor. É assim que ele vai se extirpar da terra, vai acabar e entraremos num mundo mais regenerado.
Muito obrigado a todos, que Jesus continue com todos nós, e futuramente estaremos aí refletindo mais um pouquinho. Obrigado, um abraço a todos.